quero, nesse momento, então, convidá-los a tomarem a palavra de Deus e abrirem a palavra no livro de Josué, capítulo de número 1. E o tema, ou melhor, o título, do sermão dessa manhã é Um Novo Começo. Nós estamos apenas no 9º dia do ano de 2022 e eu gostaria então de ler com os irmãos Josué capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 9 e meditar com os irmãos em cima desse título, Um Novo Começo, na esperança de que Deus nos abençoe e nos edifique mediante a exposição da sua palavra. A minha tradução é Almeida século 21, estarei lendo aqui. Peço gentilmente que os irmãos me acompanhem. Logo após nós começaremos a expor o texto com temor e tremor diante do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Josué capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até o Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias de sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afastes da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós rendemos graças ao Senhor, porque, mediante a Tua permissão, a Tua igreja se reúne aqui nesta manhã. Agradecemos a Ti, porque se aqui estamos é porque as Tuas misericórdias nos alcançaram mais uma vez, ó Deus. E o Senhor nos permite, mais uma vez, estarmos em comunhão com o corpo de Cristo, onde já entoamos louvores, dirigimos ao Senhor nossa oração. E agora, Deus, nós estamos reunidos diante da Tua palavra. Nosso desejo e oração nesta hora é para que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração. Mantenha-nos, ó Deus, concentrados, com os ouvidos sensíveis à Tua voz, de maneira, Senhor Deus, que toda a limitação, tanto minha, ó Deus, que prega a palavra, quanto dos meus irmãos, como ouvintes, sejam superadas, ó Deus, pelo poder que há no Teu Santo Espírito, e que sejamos edificados nesta manhã pelo poder da palavra do Senhor. Completa, ó Deus, a nossa alegria ao ouvirmos a Tua voz e que assim o Teu nome seja glorificado. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a vida do ser humano é repleta de novidades. Creio que os irmãos possam concordar. No decurso da nossa vida, precisamos lidar com vários e diferentes começos. Por exemplo, você que está aqui me ouvindo nesta manhã já precisou começar numa escola nova, num trabalho novo, num relacionamento novo. E todo começo traz para nós duas sensações que são inevitáveis. Primeiro, a sensação do desafio. Justamente porque tudo que é novo é para nós algo que não é conhecido. Então, se apresenta como algo desafiador, porque nós não sabemos o que vamos encontrar. É uma novidade. Você não sabe como vai ser o seu novo colégio, sua nova faculdade, o seu novo emprego, o seu novo relacionamento entre pessoas, amigos, ou até mesmo o início de um relacionamento que visa o matrimônio. Você só vai saber o que te aguarda passando e passando por esse novo começo. Mas um outro sentimento que também
alcança o nosso coração quando começamos algo é um sentimento de expectativas, porque nós sempre esperamos que o novo seja melhor do que o antigo. Então, mediante esses dois sentimentos, essas duas sensações, nós estamos iniciando um novo ano. E Josué, personagem central do texto que lemos nessa manhã, ele também tem um novo começo diante de si. O começo de Josué não é um novo ano, mas é um novo ministério. Josué acompanhou por muito tempo Moisés, grande homem de Deus, mas chegara a hora em que ele não tinha mais Moisés do seu lado. Ele precisava liderar o povo de Israel. Por isso, meus irmãos, eu digo que alguns inícios são mais desafiadores do que outros. E para Josué, sem dúvida nenhuma, aquele era um início bastante desafiador. Se não, vejamos. Josué tinha a responsabilidade, primeiro, de suceder Moisés. E, guardadas as devidas proporções, eu brinquei aqui dizendo que o pastor Jonas ficou na Igreja Centenária por 18 anos, eu estou passando por um pouco dessa sensação de Josué, de substituir o Moisés de Duque de Caxias. O pastor Jonas, quem conhece o pastor Jonas, é uma pessoa muito íntegra, um servo muito leal, fiel. Então eu fico imaginando um pouquinho a cabeça de Josué quando ele precisou suceder Moisés. Deuteronômio capítulo 34 diz para a gente que nunca mais se levantou outro profeta na terra de Israel como Moisés, que conversava com o Senhor face a face. Era essa pessoa, só essa pessoa que Josué deveria suceder. Aquele que conversava com Deus face a face, aquele que tinha um relacionamento com Deus. Eu fico imaginando, a imaginação é um recurso indispensável para a interpretação bíblica, sobretudo nas narrativas. Eu fico imaginando Josué acompanhando Moisés e vendo Moisés ir até o topo do Sinai. De repente, Josué vê o topo do Sinai sendo tomado por um fogo e Moisés está lá. E ele sabe que Deus está se encontrando com Moisés. Eu fico imaginando a cabeça de Josué. E fico imaginando a cabeça de Josué quando ele foi informado de que sucederia esse indivíduo. Moisés, o grande legislador, o amigo de Deus, o responsável por tirar o povo na instrumentalidade de Deus da terra do Egito, nação poderosa, aquele a quem Deus usou para fazer com que as 10 pragas caíssem sobre o Egito, aquele a quem Deus usou para abrir o Mar Vermelho. Era só esse indivíduo que Josué sucederia. Fico imaginando a cabeça dele, a pressão sobre os ombros dele. Mas Josué também tinha a responsabilidade de ingressar na terra prometida. Meus irmãos, nós estamos lendo o livro de Josué, e ele é o primeiro livro dentro de um bloco que nós chamamos de livros históricos. Ele inicia uma outra sessão, porque Deuteronômio encerra o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. E o Pentateuco, ele tem um tema que o perpassa desde Gênesis 12 até o Deuteronômio 34, que é a entrada na terra prometida. Deus inicia o plano, o projeto de redenção da humanidade, chegando para um indivíduo comum, normal, pecador, como Abraão, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu lhe mostrarei. Isso significa que Josué não só deveria ser um instrumento para cumprir a promessa de Deus, instrumento usado para cumprir a promessa de Deus, mas ele carregava sobre os seus ombros o peso de uma promessa que unia toda uma nação. A nação de Israel foi constituída sob esta promessa. E ele era o responsável por ingressar nessa terra. A terra que Deus prometeu há centenas de anos para os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E nem Moisés pôde cumprir tamanha responsabilidade, que nesse momento estava recaindo sobre os seus ombros. Mas Josué também tinha um terceiro grande desafio. Olha só, nós não paramos por aqui. Josué também tinha a responsabilidade de liderar este povo num ambiente hostil. Meus irmãos, tentem imaginar. Moisés, ele enfrentou muitas adversidades com este povo no deserto, que não havia um fluxo grande de pessoas no que diz respeito à movimentação, contato com os pagãos. E agora Josué tinha a responsabilidade de liderar esse mesmo povo difícil, por mais que as gerações estivessem se passando, dentro de um ambiente completamente inóspito, a fé monoteísta ou a fé javista, se os irmãos preferirem. Josué tinha essa responsabilidade, liderar o povo num ambiente hostil e pagão. Então eu pergunto para os irmãos nessa manhã, esse era um novo começo para Josué. Um novo começo bastante desafiador, não?
E nós também estamos diante de um novo começo. Nosso novo começo não é um novo ministério propriamente dito, mas é o início de um novo ano, o ano de 2022. Como disse, nós estamos apenas no 9º dia do ano e nós temos muitos desafios. Primeiro, eu diria que nós temos desafios que são comuns a todos, desafios, digamos assim, globais. Porque, como o nosso próprio irmão Igor nos dirigiu, né, no momento de oração, nós não sabemos como ficará 2022 diante da pandemia. E eu digo para os irmãos que, infelizmente, tem muita gente torcendo para que haja uma 4ª onda, 5ª onda, 6ª onda. Infelizmente, tem muita gente lucrando com isso. Infelizmente, tem muita gente se beneficiando com isso. E nós não sabemos o que acontecerá. Nós não sabemos, às vezes, em quem confiar. Porque as questões estão tão politizadas que nós precisamos nos esforçar a fazer uma exegese, né, professor Bledson? Uma exegese da notícia, para tentar entender a notícia original. Porque é tanta adulteração na notícia, na informação, que nós ficamos confusos. Nós não sabemos o que acontecerá em 2022. É um desafio. A pandemia continua, a pandemia não continua. Como nós devemos nos portar como indivíduos, como cidadãos, como cristãos, como igreja? Um grande desafio. Mas o nosso irmão Igor também lembrou de um outro desafio que nós temos como brasileiros. Esse ano nós teremos eleições presidenciais. E não adianta. Eu cresci ouvindo muitas pessoas dizendo que não se importam com política, que política é tudo igual. Mas, de uma forma ou de outra, o que acontece em Brasília deságua em nossas vidas. Você vai no supermercado, você vê os preços, você vai num posto de gasolina, você vê os preços. Isso tudo, de uma forma ou de outra, é resultado, consequência direta ou indireta do que acontece na política nacional. E nós temos a responsabilidade de votar nesse ano. E nós não sabemos o que acontecerá nas eleições. Recentemente, nós tivemos, inclusive, nos Estados Unidos, né, um imbróglio em cima de eleições para presidente que suscitou aí muitas dúvidas. E nós não sabemos o que acontecerá no Brasil. Né? Um grande desafio. Nós temos também, eu diria, meus irmãos, um desafio que nos acompanha há anos, que é um desafio, eu diria, cultural. Nós estamos vivendo numa cultura cada vez mais, eu diria assim, escassa de valores. É só a gente prestar atenção como eram as nossas músicas há 80 anos atrás, 70 anos atrás. Músicas que eu digo não músicas litúrgicas. Músicas como, por exemplo, da Bossa Nova. Você vê músicas que não são músicas litúrgicas, mas você vê músicas que são músicas, eu diria assim, com valores. Músicas que falam sobre amor, ainda que quem estivesse escrevendo não tivesse autoridade para tal, mas o que eu quero dizer é que havia valores diferentes nas culturas, na cultura passada. Inclusive no próprio samba, que é tão falado dentro da cultura carioca. Né? Se não me falha a memória, na década de 60, um samba que foi popularizado na voz de um sambista chamado Cartola, um samba muito interessante, porque falava justamente, quando a gente interpreta a cultura à luz da cosmovisão cristã, a gente consegue pensar alguns ensinamentos que se sobressaem no próprio texto bíblico. Por exemplo, esse samba a qual me referi é um samba que tem como título Preciso Me Encontrar. E na letra, Cartola canta o seguinte: deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir para não chorar. Quando alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Isso é um retrato do ser humano caído. Isso é um retrato do homem afastado de Deus, que está angustiado, que precisa se encontrar, que não sabe como se encontrar, que não conhece o caminho do Evangelho, mas está declarando isso de forma indireta. E curioso, ele diz no refrão, né, completando a música: quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Ele fala que o contato dele com a natureza o acalma, e a natureza é obra das mãos de Deus. Olha quantas coisas nós podemos perceber olhando para uma música, para um samba do tempo passado. E hoje, as músicas que nós temos, vai ver aí top 10 das músicas brasileiras. É só letra complicada. Né? Então nós temos uma cultura cada vez mais decadente, uma cultura que cada vez odeia mais o cristianismo. É um grande desafio. Mas nós temos também desafios, não acabaram os desafios, nós temos também desafios pessoais. Eu falei dos desafios que abrangem a todos,
Mas nós também temos desafios pessoais. Algumas pessoas enfrentam ou estão enfrentando algum tipo de enfermidade que cabe somente a ela, ou enfermidade no ambiente da família. Há pouco tempo nós tivemos que cuidar do meu avô, que não está mais conosco, mas que teve Alzheimer, né? Então, requeriu de nós muito cuidado, muito esforço, é um desgaste físico, emocional, né? Enfermidade traz para nós muitos desafios. Desafios do luto, talvez alguém tenha perdido um ente querido no ano que passou, ou esteja enfrentando ainda esse processo, mesmo que os anos estejam passando, né? E frustrações, porque às vezes nós fazemos planos, mas eles não se concretizam. Um desemprego, né? Algum tipo de situação que foi planejada, desejada e não se concretizou, são desafios pessoais. Por isso, meus irmãos, eu gostaria de me concentrar agora nesse texto, no texto que nós lemos nessa manhã, e tentar extrair para nós preciosas lições para a nossa edificação desse novo começo de Josué. Josué tinha um novo começo desafiador, assim como nós. E nesse texto que nós lemos, Deus se dirige a Josué e fala para ele algumas palavras. Palavras essas de encorajamento que nos ensinam preciosas lições para o nosso novo começo 2022. E nos primeiros 2 versículos, nós vamos perceber que, de forma muito especial, existe aí uma primeira lição muito valiosa. Olha o que diz, acompanhe comigo, por favor. O texto diz, versículo 1, Josué 1, versículo 1, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Meus irmãos, essa frase que está contida no versículo número 2, primeira frase do versículo 2, Moisés está morto. Meu servo Moisés está morto. A Bíblia é um texto muito interessante. Nós precisamos ter a intenção de ler o texto bíblico com muita sensibilidade, porque nada está escrito por acaso no texto bíblico. Por isso, quando a gente lê a Bíblia de forma corrida, vou ler a Bíblia aqui antes de dormir, só para não perder o dia, só para falar que eu li a Bíblia neste dia. A gente perde alguns detalhes que nos são muito interessantes. A primeira coisa que Deus fala para Josué é que Moisés está morto. E não é nenhuma novidade nós entendermos que Deus não estava dando para Josué uma informação. Josué sabia que Moisés tinha morrido. Então Deus não está informando Josué. Por que Deus se dirige a Josué e diz, meu servo Moisés está morto? Isso traz para nós uma primeira lição muito preciosa para vivermos esse novo começo chamado 2022. Nós precisamos, tal como Josué e tal como Deus estava chamando Josué a fazer, cuidar da nossa relação com o passado. Quando Deus chega para Josué no versículo 2 e diz, meu servo Moisés está morto, engraçado, a frase não termina aí, ele diz, meu servo Moisés está morto, prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo para a terra que estou dando aos israelitas. Ele não termina aí, ele diz, olha, meu servo Moisés está morto, sigam adiante, prepare esse povo, você vai liderar esse povo, vocês vão entrar na terra prometida. Então, meus irmãos, a primeira lição que podemos extrair para as nossas vidas nesse 2022 é que devemos cuidar da nossa relação com o passado. Quando Deus disse para Josué, Moisés está morto, meu servo Moisés está morto, o que ele está querendo dizer, em outras palavras, o passado ficou para trás. Isso não significa dizer que nós devemos esquecer o passado. Todo aquele que não conhece bem o seu passado não tem identidade. Imagina você pegar uma amnésia agora. Você vai esquecer quem você é. Então, a ideia aqui não é se esquecer e se desvencilhar completamente do passado, mas é não ficar preso ao passado. Meu servo Moisés está morto. Josué, você participou de diversos momentos maravilhosos com Moisés. Você viu Moisés tendo experiências fantásticas, Moisés sendo usado para realizar grandes milagres, mas meu servo Moisés está morto. O passado ficou para trás. Por isso, meus irmãos, nós devemos, no ano de 2022, cuidar da nossa relação com o passado. Não devemos ficar presos ao passado, seja ele bom ou seja ele ruim. Josué viveu grandes momentos com Moisés. E, sem dúvida nenhuma, se perguntassem para Josué, Josué, você quer que Moisés fique aí vivo mais uns 50 anos? Com certeza ele responderia que sim. Mas meu servo Moisés está morto. Imagina se
Deus chega para Josué e fala assim: Josué, você vai liderar esse povo na entrada da terra prometida. E Josué ficasse assim: se Moisés estivesse vivo. Se Moisés estivesse aqui comigo. Ele que ia abrir o Jordão, porque ele já abriu o Mar Vermelho, ele tem experiência nisso, né? Ele ia abrir o Jordão. Se Moisés estivesse aqui ouvindo a reclamação do povo, meu servo Moisés está morto. Deus não está dizendo para Josué: esqueça Moisés. Não. Ele está dizendo: não adianta ficar preso ao passado. Não devemos ficar presos ao passado, seja ele bom ou ruim. Não adianta nós entrarmos em 2022 pensando: antes da pandemia nós não precisávamos usar álcool em gel. Antes da pandemia nós não precisávamos usar máscara. Antes da pandemia a minha vida era assim. Antes da pandemia, ou então em 2021, meu servo Moisés está morto. A pandemia já é uma realidade. 2020 já passou, 2021 já passou, nós estamos em 2022. Nós não devemos ficar presos ao passado, mas devemos sim ser motivados pelo passado. Versículo 5, Deus diz para Josué: assim como estive com Moisés, estarei contigo. É uma motivação. O passado deve nos impulsionar. Por quê, meus irmãos? Porque nós vivemos uma pandemia, nós tivemos também desafios em 2021, desafios em 2020, mas Deus esteve conosco ao longo de todo esse período. Então, o passado nos motiva. Por que quando Paulo fala aos Filipenses, capítulo 4, que para se combater a ansiedade, nós devemos estar em oração com ações de graças? Porque quando nós agradecemos, nós estamos nos recordando tudo que Deus já fez por nós. Por isso, meus irmãos, para termos um novo começo em paz, nós precisamos cuidar da nossa relação com o passado. Não devemos ficar presos ao passado, por melhor que ele tenha sido. Não devemos ficar presos ao passado por algum tipo de trauma que ele possa ter nos causado. Mas nós devemos ser motivados pelo passado, não ficarmos presos nele. Muito interessante, um livro ímpar, muito especial, chamado Antropologia do Antigo Testamento, de um autor alemão chamado Hans Walter Wolff. Em determinado capítulo do livro, salvo engano, capítulo 10, ele fala sobre como os hebreus lidavam com o tempo, a cosmovisão hebraica no que diz respeito ao tempo. E ele, como excelente professor que era, dá uma ilustração para nos fazer entender como os hebreus lidavam com o tempo. E, meus irmãos, quando eu li esse capítulo, eu fiquei extremamente assustado com a diferença entre a nossa perspectiva de hoje e a perspectiva hebraica. Hoje, a ansiedade nos alcança porque nós queremos viver o futuro e nos esquecemos literalmente do passado. Não somos motivados pelo passado. Somos motivados pelo que vai acontecer no futuro, algo que foge ao nosso alcance. E o Dr. Wolff, explicando como os hebreus lidavam com o passado, cita um salmo que diz: Senhor, o meu passado está diante de mim. E ele dá uma ilustração fantástica, dizendo que os hebreus lidavam com o passado semelhantemente a um remador. Como é que um remador age? O remador está de costas para o seu destino final. O remador está de costas para o seu futuro, ele só vê o passado. Porque à medida que ele vai remando, ele vai vendo os lugares, pelos quais ele passou. O que está no futuro, ele não vê. Está de costas. Ele só vê o passado. Assim como nós. Nós não sabemos como será o futuro. Nós sabemos como foi o nosso passado. Isso pode nos motivar. Isso motiva o remador. À medida que ele vai avançando os seus obstáculos, à medida que ele vai avançando metro por metro, ele vai se motivando, porque ele só vai vendo o que ele passou e não vai vendo o que está nas suas costas. Por isso, o Dr. Wolff usa essa ilustração e diz: assim os hebreus lidavam com o tempo. Eles não olhavam para o futuro, olhavam para o passado e viam as maravilhas que Deus havia feito no passado. Isso os motivava a continuar remando, chegando como destino final no futuro. Mas o texto continua, meus irmãos, e temos outras lições para extrair dele. Versículo 3 ao versículo 5, Deus escreve para Josué o cumprimento da promessa. Acompanhe comigo, por gentileza. O texto diz: palavras do Senhor, como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. Esse versículo é interessante porque fala a respeito de um costume dos tempos antigos, do Antigo Oriente Próximo. Antigamente, o território que pertencia a alguém, a um indivíduo, ele era medido com a sola do pé. E esse território era medido com a finalidade de uma construção ou de cultivo. Portanto, todo aquele que media um território com a sola do pé, simbolicamente marcava aquele território como se fosse dele.
Então, quando Deus diz no versículo 3, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé, é uma referência histórica, simbólica, para que onde os israelitas pisassem o pé, a sola do pé, ali seria a sua propriedade. No versículo 4, Deus fala sobre os limites daquele lugar. Possivelmente Josué estava num lugar elevado, né? Ali antes de entrar em Jericó. O texto diz no versículo 4, a vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, onde o sol se põe. Provavelmente ele estava vendo esses limites. E no versículo 5, nós encontramos uma promessa pessoal. Deus diz, ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E aí, meus irmãos, nós temos uma segunda lição muito importante para o nosso novo começo, nosso 2022. Deus requer de nós força e coragem. Versículos número 6. Esforça-te e sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a teus pais. Força e coragem. Deus requer de nós, Deus nos chama à responsabilidade de termos força e coragem. Porque ao longo da nossa caminhada, da nossa trajetória, nós lidamos com diferentes obstáculos. Josué, por exemplo, que é o nosso personagem desta manhã, ele deveria enfrentar muitos inimigos que estavam presentes ali em Canaã. Ele deveria enfrentar o cansaço, porque ele era de carne e osso. Ele deveria enfrentar as suas limitações pessoais. Talvez, o texto não fala sobre isso, mas é bem possível que Josué, quando estivesse diante do Jordão, para abrir o Jordão, talvez ele tivesse pensado, será que eu consigo? Moisés conseguiu. Será que dá para mim? Então, Josué tinha diferentes obstáculos. E Deus requer de Josué o que, irmãos? Versículo 6, força e coragem. Esforça-te e sê corajoso. E Deus requer de nós a mesma força e coragem. Interessante que no texto bíblico, né, poucas vezes uma característica, um impulso, um sentimento é tão requerido do ser humano. Só nesse texto, a palavra coragem, essa ordem de Deus para que Josué fosse forte e corajoso, aparece 3 vezes, verso 6, verso 7 e verso 9. E em outros momentos, nós vemos, por exemplo, quando Paulo está encarcerado, Jesus aparece para ele e diz o quê? Coragem. O que o texto diz em Atos, no início da igreja? Que a igreja pregava com ousadia, coragem. Qual era uma das principais características dos profetas? Coragem, porque o profeta se apresentava diante do rei, que poderia dar uma ordem e dizer assim, degole esse cara. E o profeta se apresentava e falava, volte aos caminhos do Senhor. O que acontece no período mais complicado de Israel? O rei Acabe, né? O pastor Sayão gosta de fazer um trocadilho, o rei Acabe quase acabou com tudo mesmo, né? E aí se apresenta diante dele Elias, e o rei Acabe diz, eis aí o perturbador de Israel. E como é que Elias fala com o rei? Vossa excelência... Não. Ele diz, perturbador de Israel és tu e tua família. Coragem, que Deus requer de nós. Mas, meus irmãos, eu acho tão interessante e maravilhoso como Deus lida com pecadores como nós, como Josué. Deus pede de Josué força e coragem, mas a coragem não vem de Josué. A coragem não vem de nós. Esse é o grande erro da chamada e famigerada, nova famigerada pregação coach. A força está dentro de você. Você consegue. Você vai vencer. Você é bom. Você é corajoso. Não, nós não somos. Nós não somos. A coragem que Deus pede de Josué não vem do próprio Josué. Olha que coisa interessante, irmãos, a questão da sensibilidade do texto. Deus pede força e coragem a Josué no início do verso 6. E antes, no verso 5, o que Deus diz para ele? Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Por quê? Porque como eu estive com Moisés, e aí a importância da motivação do passado. Lembra o que aconteceu com Moisés, Josué? Moisés enfrentou o maior império do mundo antigo. Enfrentou o faraó, considerado um deus entre os egípcios. E Moisés saiu vitorioso. Por quê? Porque Moisés era bom? Não. Porque Deus era com Moisés. Então ele diz, assim como eu estive com Moisés, que enfrentou a maior potência da época, eu estarei com você. E depois Deus diz, coragem. Coragem. Porque a fonte de coragem não vinha de dentro do próprio Josué, vinha de Deus.
Por isso, meus irmãos, nós podemos ter coragem e força ao enfrentarmos 2022, mesmo diante de tantos desafios que nós enumeramos aqui nesta manhã. Não porque essa coragem, essa força virá de nós, mas porque essa coragem, essa força virá do Deus de Josué, que foi com ele e também será conosco durante todo 2022. Meus irmãos, isso é muito interessante. Como uma criança, eu não sei se os irmãos já passaram por essa experiência, mas quando uma criança, tenta imaginar uma criança aprendendo a nadar, né? Uma piscina funda. Mas o pai está do lado da criança, segurando assim por baixo e dizendo: vai lá, seja corajosa, nade. A criança vai ter coragem. Por quê? Porque ela sabe que o pai está do lado dela. A coragem não vem dela, a coragem vem da presença do pai que está do seu lado, com as mãos estendidas, dizendo: coragem. Por isso, meus irmãos, a coragem não vem de nós, a coragem vem do próprio Deus. Deus é a fonte de coragem. E o interessante é que essa coragem que é requerida de Josué e que vem do próprio Deus é exposta, tanto no verso 5, como nós já falamos, por meio do agir de Deus na história, porque no verso 5 está escrito: assim como estive com Moisés, estarei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Então Deus chama os sentidos de Josué para uma memória, para rememorar tudo o que aconteceu com Moisés. Mas também vem no verso de número 7, porque o verso de número 7 diz: apenas esforça-te e ser corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita, nem para a esquerda, assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. É como se estivesse diante de nós no texto um sanduíche. O recheio do sanduíche é a ordem de Deus: esforça-te e ser corajoso. E em cima está o agir de Deus na história. Embaixo está o próprio caráter de Deus revelado na lei. Ou seja, Josué, esforça-te e seja corajoso. Lembre de tudo que eu já fiz na história com Moisés e medite nessa lei de dia e de noite para me conhecer cada vez mais. Assim, com certeza, Josué teria força e coragem. Por isso que o verso 7 começa dizendo: apenas esforça-te e ser corajoso. A frase não termina, existe um complemento: cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Por isso, meus irmãos, que Deus requer de nós coragem, porque Ele se apresenta com o seu agir miraculoso na história, e Ele também se revela a nós por meio da santa palavra de Deus. O grande teólogo da história da igreja, Agostinho de Hipona, disse certa vez o seguinte: que Deus seja a tua morada, e se tu morada de Deus. Permanece em Deus, para que Deus permaneça em ti. Deus permanece em ti para te sustentar. Tu permaneces em Deus para não caíres. Interessante. Deus requer de nós coragem. E nós que estamos lendo o Antigo Testamento, o texto de Josué, né? Nós podemos ver aqui a presença de Deus encorajando Josué, mas essa promessa ela é reafirmada no próprio texto do Novo Testamento, a promessa que Jesus dá a todos os seus discípulos. O que Jesus diz bem ao final da grande comissão? Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, meus irmãos, para encerrarmos esse ponto, eu gostaria de citar um trecho do hino 324 do cantor cristão chamado Refúgio Verdadeiro, que diz assim, o refrão: no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Por isso, força e coragem, meus irmãos, não porque nós a temos, mas porque Deus está conosco. Meus irmãos, caminhando aqui, nós vamos entrar no último ponto que se concentra nos versos 7 e 8, que é justamente a lição do conhecimento da palavra de Deus. Versículo 7 nós já lemos, e o versículo 8 complementa, dizendo o seguinte: não afastes de tua boca o livro desta lei, mas antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Meus irmãos, nós não podemos obedecer aquilo que nós não conhecemos. Por isso, o conhecimento da palavra de Deus não é um privilégio de pastores, professores, seminaristas, né? O conhecimento da palavra de Deus é uma necessidade. Aqui, quando o texto está se referindo sobre lei, livro da lei, né?
obviamente, não há aqui o texto bíblico fechado. É bem provável que, a essa altura, já houvesse uma espécie de pergaminho ou algo do tipo com todas os escritos de Moisés que foram herdados por Josué. E Deus diz para Josué, aquilo já era o início, né, dentro do progresso da revelação de Deus, do caráter do próprio Deus. Por isso, para nós termos um novo começo bem-sucedido, meus irmãos, o conhecimento da palavra de Deus é uma necessidade. Nós, muitas vezes, obedecemos pouco à palavra porque também a conhecemos pouco. Nós precisamos compreender que o texto bíblico não é só mais um livro da nossa prateleira. Não é só mais um livro com histórias interessantes. Não é só mais um livro com uma narrativa envolvente. Não é só mais uma literatura bem construída, porque o texto bíblico tem livros, a literatura, a construção literária do texto bíblico impressiona. Não, é um instrumento por meio do qual nós podemos conhecer o próprio Deus. Tem tantas pessoas, né? Nós estamos na era dos memes, né? Então vamos fazer aqui uma citação positiva agora. Tem um meme muito engraçado em que o indivíduo está orando, olhando para o céu, dizendo assim: Deus, fala comigo, me dá uma revelação. E aí vem uma mãozinha assim com a Bíblia. Toma. A pessoa não conhece, não obedece, por conseguinte, porque não lê, não conhece a palavra de Deus. E Deus, meus irmãos, se revela na sua palavra. Um exemplo muito claro. Quando a adversidade nos assaltar em 2022, se nós nos lembrarmos, por exemplo, do Salmo 40, esperei confiantemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar em quem? Na vacina? Num telefonema? No médico? Não. Esperar em quem? No Senhor. Se nós conhecemos, nós poderemos obedecer. Ou, por exemplo, no Salmo 23, salmo já um pouco mais conhecido, né? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ou seja, a coisa está difícil, os preços estão altos, de nada que nós tenhamos necessidade, nós teremos falta. E nós temos a certeza por quê? Porque conhecemos o Deus que se revela na palavra como bom pastor. Ou então o Salmo 27, por exemplo, né? O Senhor é a minha salvação. A quem temerei? Tudo isso, meus irmãos, é texto bíblico que precisa ser conhecido, absorvido por nós, para que nós possamos, então, obedecê-lo. Conhecimento precede justamente a obediência. Interessante que no versículo número 8, o texto diz: não afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer. Então, primeiro, ele precisa conhecer para que possa obedecer. E a palavra interessante aí do versículo 8, medita. A palavra meditar no original hebraico, ela se assemelha à ideia de ruminar. Quando o Salmo 1, por exemplo, né, diz: antes, né, tem o seu prazer no Senhor e medita em sua lei de dia e de noite, é como se o israelita ele pegasse um texto da Escritura, né, do Antigo Testamento, e ficasse meditando, repetindo de forma baixinha esse texto durante todo o dia. Então, enquanto ele estivesse arando a terra, ele estava: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Enquanto ele estivesse pastoreando o seu rebanho, ele diria: o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? E ele ficava repetindo. Por isso que há um salmo que diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa era a ideia do conhecimento. Por isso que é interessante a gente, quando tem contato com a língua original, perceber que as poesias hebraicas, elas eram bem construídas no sentido de siglas, no sentido de acrósticos, justamente para facilitar essa memorização, por conseguinte, facilitando o conhecimento, gerando assim a própria obediência. A força da obediência, meus irmãos, está no conhecimento da palavra. Por isso eu gostaria muito de encorajar os irmãos a, em 2022, traçarem uma meta de conhecerem mais a palavra de Deus. Eu fui líder de jovens na minha antiga igreja por 6 anos. 6 anos liderando jovens desde 2015 até o ano passado, 2021. E quando conversava com os jovens, era muito interessante. Eu sentava com eles numa mesa, né, para tomar um sorvete, fazer um lanche, né, algo do tipo, e eu perguntava para eles: como você imagina a sua vida daqui a 10 anos, daqui a 15 anos? E a resposta era uma resposta padrão. Mudava alguns elementos, mas era uma resposta padrão. Eu me imagino bem empregado, eu me imagino
com uma faculdade, né? Aqueles que eram mais assim, eu me imagino com 2 faculdades, me imagino já com uma família formada, me imagino já com um carro, eu quero comprar uma casa na praia. Mudava alguns detalhes, mas o padrão era felicidade familiar, realização profissional, né? E aspirações pessoais contempladas. E eu sempre fazia uma segunda pergunta, e era a mesma pergunta, que eu fazia a todos, né? Porque todos me davam a mesma resposta, uma resposta padrão, e eu contrapunha dizendo o seguinte: e com relação à sua espiritualidade? Você traçou planos para a sua vida, para a sua família, para a sua profissão, para o seu trabalho, para a sua vida acadêmica? Mas e com relação à sua espiritualidade? Você quer orar mais daqui a 10 anos? Você quer conhecer mais a Bíblia daqui a 10 anos? E aí o jovem ficava meio assim, verdade, né? Nós precisamos também nos disciplinar e nos planejar para uma espiritualidade mais robusta, mais saudável, mais leitura bíblica. E eu sempre motivava eles, você ora quanto? Você ora 15 minutos? Faça uma meta, um plano, discipline-se para orar mais. Você já ora a quantidade que você quer? Você ora só durante a manhã? Você não quer orar também durante a noite? Você consegue manter uma vida de oração constante? Crie uma meta para daqui a alguns anos você conseguir realizá-la. Qual é o livro da Bíblia que você não conhece? Isaías, Ezequiel, Apocalipse. Crie uma meta para que você possa conhecer mais o texto bíblico. Isso vai abençoar a sua vida. Hoje nós temos tantos recursos, meus irmãos. Nós temos tantos livros bons, saudáveis de teologia na nossa língua, no nosso português. Nós temos a internet. Nós temos muitos recursos à nossa disposição. E, infelizmente, pouco explorados. Por isso eu gostaria muito de encorajar os irmãos a conhecerem mais a palavra de Deus, para que possam obedecê-la mais nesse novo começo, nesse novo desafio. Mas eu gostaria de encerrar a minha palavra nessa manhã, lendo o versículo número 9, foi o último que nós lemos, e fazer uma última pergunta, uma última aplicação. O versículo 9 diz: não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso, não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Meus irmãos, uma pergunta muito saudável que nós devemos nos fazer quando lemos esse texto é entender, nos perguntarmos, de forma muito profunda: essa palavra é para mim? Esses 9 versículos que nós lemos, é para mim? Com certeza, essa palavra abençoa a nossa vida. Mas o grande erro de tantas pessoas na igreja evangélica brasileira, atualmente, é ler essa palavra, às vezes até alguns versículos isolados, e entender que essa palavra se aplica nos seus projetos pessoais somente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem claro. Eu vi um indivíduo postar na internet que foi aprovado num concurso, concurso público. E aí ele postou um versículo, postou a foto de aprovação e postou um versículo em cima. Qual foi o versículo? Josué 1,6, que diz: esforça-te e sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Perdão. O que ele estava dizendo nessa postagem? Que essa palavra de ser forte e corajoso era para que ele pudesse alcançar os seus objetivos. Era para que ele pudesse ser realizado dentro daquela profissão. Essa palavra é para mim. Esforça-te e ser corajoso. Então, se eu tenho a meta de comprar um carro em 2022, não vai ser a pandemia que vai me atrapalhar. Esforça-te e ser corajoso. Se eu tenho uma meta de conseguir uma promoção no meu emprego, eu tenho que ser corajoso, eu tenho que me esforçar, eu tenho que... Esse é um grande erro, meus irmãos. A palavra de Deus para Josué não é antes para o sucesso pessoal de Josué, mas é para o sucesso da história da redenção, a qual Josué participa ativamente. Por isso, é maravilhoso nós percebermos nesse texto que a história de Josué, que é a história de um indivíduo, está envolvida numa história maior e mais impactante, que é a história da redenção.
Por isso que está em jogo, quando o texto diz, no versículo de número 7, versículo de número 8, assim serás bem-sucedido, serás bem-sucedido. O bem-sucedido aqui, o sucesso que está em jogo, não são as realizações pessoais de Josué, mas é o sucesso do projeto salvífico de Deus na história, que envolvia o ingresso na terra prometida. E, por conseguinte, era também o sucesso de Josué, porque o projeto pessoal de Josué estava envolvido no projeto de redenção de Deus para a humanidade. Por isso, meus irmãos, muitas vezes as pessoas leem esse texto e fazem uma inversão. A pessoa pensa assim: eu vou conseguir abrir uma empresa nesse ano, eu preciso ser forte e corajoso e Deus será comigo. Então há uma inversão. O indivíduo quer colocar Deus nos seus projetos e não ele se envolver nos projetos de Deus. É completamente o inverso o que acontece aqui em Josué. Deus tem um projeto, Josué se envolve nesse projeto e Deus diz: seja forte e corajoso, você vai conseguir, porque o projeto é meu. Mas hoje o que acontece é o contrário. As pessoas leem esse texto e falam assim: eu vou abrir uma empresa nesse ano, eu vou comprar um carro, eu vou fazer acontecer e eu vou ser forte e corajoso porque Deus será comigo. Não é essa a ideia desse texto. A ideia do texto é para justamente que Josué fosse forte e corajoso porque ele estava envolvido no projeto de Deus salvífico, na história da redenção. E aí, meus irmãos, eu pergunto para os irmãos: a nossa Canaã, a Canaã de Josué é a Canaã geográfica, né? Canaã local. Qual é a nossa Canaã? A nossa Canaã, em 2022, não é a nossa profissão. Nós não temos que vencer na nossa profissão. A nossa Canaã não são nossos estudos, não são nem mesmo os nossos desafios pessoais. A nossa Canaã é tão hostil e inóspita quanto a de Josué. É só olhar para fora, essa é a nossa Canaã. Retrato do Rio de Janeiro. Tão hostil e inóspito quanto a Canaã de Josué. Pessoas completamente afastadas de Deus, pessoas completamente vazias de Deus, necessitadas da graça de Deus, pessoas completamente idólatras, porque o idólatra não é aquele que tem apenas um pedaço de madeira em casa. O idólatra é todo aquele que coloca qualquer outra coisa e qualquer outra pessoa no lugar de Deus. Essa é a nossa Canaã. É uma Canaã desafiadora. Mas nós precisamos fincar bandeiras, assim como Josué fincou. E as bandeiras que nós vamos fincar na nossa Canaã não são as bandeiras das tribos de Israel, mas é a bandeira do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Temos grandes desafios, mas Deus é conosco. Meus irmãos, eu encerro a minha palavra dizendo e falando sobre a última lição. Nesse novo começo de 2022, nós devemos trabalhar para o sucesso do Evangelho. Josué trabalhou para que o ingresso na Terra Prometida fosse bem sucedido, porque no decurso da história da redenção, ele estava naquele ponto da história. Para o projeto da redenção ser bem sucedido e vingar, ele precisava exercer o papel de liderança para que o povo entrasse na Terra Prometida. Mas agora esse processo já se completou e nós estamos no estágio de proclamação do Evangelho. Assim nós nos desenvolvemos na história de redenção. Nós não temos mais que entrar na Terra Prometida de Canaã. Nós temos que viver na nossa Canaã, proclamando o Evangelho, visando a transformação da nossa realidade social. Por isso, a quarta e última lição dessa manhã é justamente essa. Nesse novo começo, que é 2022, nós somos desafiados a trabalhar pelo sucesso do Evangelho. O que conforta o nosso coração é saber que, assim como o ingresso na terra de Canaã, mesmo com tantas pessoas falhas, mesmo com tantos desafios, mesmo com tantos obstáculos, mesmo com o próprio líder Josué, que é sempre retratado como um homem íntegro, mas que também tinha suas falhas, mesmo com tudo isso, o ingresso foi bem sucedido. E nós podemos descansar o nosso coração e entender que, apesar de tudo, o Evangelho triunfará. Porque Jesus Cristo está sentado à destra de Deus, regendo não só a história da igreja, mas a história de todo o universo. A dúvida não é se o Evangelho irá ou não triunfar, mas a dúvida é qual será o nosso nível de engajamento nesse triunfo glorioso do Evangelho da graça de Deus. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração e que nesse novo começo, chamado 2022, possamos agir com sabedoria, aplicar essas lições e viver cada vez mais para a glória de Deus.
Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos por esse tempo agradável como igreja, em que ouvimos o Senhor falar aos nossos corações. Ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor já tem feito aqui nesta igreja, e eu oro ao Senhor nesta hora para que, mesmo diante das minhas muitas limitações, aquilo que foi proclamado por meio do teu Espírito nessa manhã possa fazer morada no coração desses irmãos, ó Deus, para que eles se sintam encorajados pelo Senhor a fazerem a tua vontade e viverem cada vez mais para a glória do teu nome. É a nossa oração que fazemos em Cristo Jesus. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,